Bom dia, gente. Estamos abrindo aqui o encontro e a nossa primeira palestra. Eu tenho que trazer papelzinho, né? Porque eu não conheço as pessoas, aqui tem muito tipo, tem muita coisa junto. Nós vamos falar sobre periculosidade, as novas regras com a Lei 12.740. Quem vai falar com a gente é o nosso amigo Joaquim Gomes Pereira, engenheiro eletricista, engenheiro de produção formado pela FEI, né? Mestre em Engenharia de Segurança do Trabalho, Escola Politécnica da USP, docente do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da USP, auditor fiscal do trabalho aposentado, esse negócio de ex é mais para ex-mulher, ex-marido, não fica chato, né? Isso, não dá para ser ex. E coordenador da Comissão Permanente Nacional de Segurança e Energia Elétrica do Ministério do Trabalho. Então, o Joaquim vai estar com a gente aqui, temos tempo tranquilo. Eu vou estar ali fora tentando resgatar as pessoas que não estão achando a sala. Tá? Obrigado pela presença. Esse aqui é o Cosmo, ele que anda agitando essas passeadas que vocês veem na Paulista, é o Cosmo, o homem da internet aqui. Cosmo, obrigado pelo convite, obrigado a vocês, bom dia a todos. Né? É bom a gente ter. Vocês do Gargarejo podem sentar aqui, viu? Eu já dou aula há bastante tempo e não vou cuspir ninguém. Né? Pode ficar tranquilo que a gente toma cuidado. Bom, o Cosmo já me apresentou e nós vamos falar um pouquinho sobre periculosidade, especialmente sobre os novos conceitos que vêm aí com uma lei recém-editada pela presidente Dilma, pelo ministro da Justiça, o José Cardoso, e pelo então ministro do Trabalho, que era o Brizola, agora é o José Dias. Né? Vou começar mostrando um conceito de periculosidade que não existe. Quando nós vamos procurar conceitos de periculosidade, nunca eu encontro nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de livro, nenhuma mídia e nenhum ponto. Então, eu inventei aí uma definição e que, se alguém tiver alguma coisa em contrário, fale agora ou cale-se para sempre, certo? O que é periculosidade? Nós confundimos sempre o conceito de perigo com periculoso, perigoso e periculoso, né? São palavras realmente próximas e que, a grosso modo, ou de uma forma genérica, nós poderíamos, como leigos, confundir, mas não como profissionais de saúde e segurança no trabalho. Né? Existe diferença? Sim, existe diferença. Perigosa é toda e qualquer atividade, manuseio, que possa colocar em risco a vida de uma pessoa. Então, sei lá, dirigir é perigoso? Perigoso, né? Andar de avião é perigoso? Depende. Sim ou não? Acho que não. O que para você é perigoso? Acho que andar de carro é muito mais perigoso, imagina. Andar de carro, eu concordo contigo, viu? Andar de carro é muito mais perigoso. Nós estamos falando sempre usando a palavra perigoso, ok? Então, são os conceitos. O que é perigoso? É toda e qualquer ação, substância, manuseio que vai colocar em risco a integridade física de uma pessoa. Ponto, é perigoso. Agora, periculoso tem que ter uma lei para expressar aquilo que gera direito a um adicional chamado adicional de periculosidade. Então aí é necessário que haja uma lei, que haja uma determinação, que haja uma série de atividades, uma série de ações para que se torne então periculoso. Então, periculosidade é um estado ou uma condição de trabalho determinada por lei e identificada em laudo pericial, isso é importante, estabelecida a partir da execução de atividades ou operações específicas cuja natureza ou método de trabalho impliquem risco acentuado, isso é uma figura de lei já, em risco acentuado em virtude de exposição permanente é outro conceito novo, em função de exposição
permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, radiações ionizantes ou substâncias radioativas, ou ainda a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Profissionais de segurança pessoal ou patrimonial amplia muito esse conceito. O fulano está dirigindo um veículo com valores, já tem que fazer a guarda de um patrimônio, já começa a entrar nesse conceito. Então muda muita coisa. Então, segurança pessoal ou patrimonial com exposição permanente do trabalhador a risco acentuado, repete lá em cima, potencialmente capaz de causar danos à integridade física dos trabalhadores envolvidos. Então, o que nós extraímos dessa definição? Primeiro, periculosidade é uma figura de lei. Perigoso é uma figura do dia a dia, é uma figura relativa à atividade ou à condição do trabalho. Periculoso não. Periculoso é esta condição estabelecida em lei e mediante uma perícia técnica. Então existem duas novas condições, tá? Muito bem. Visto a definição, como é que começa a história da periculosidade? Ela começa lá nos idos de 1954, quando é constituída a Petrobras, né? A Petrobras, quando foi constituída, no ano seguinte, houve uma lei 2573 que, para os trabalhadores, à época, as condições de trabalhar com petróleo, com extração de petróleo, ou com beneficiamento de petróleo, enfim, para trabalhar com derivados de petróleo altamente inflamáveis, era uma condição de risco bem maior do que é hoje, porque não existiam os meios de segurança no mesmo nível ou na mesma qualidade técnica que existe hoje. Então morriam muitos trabalhadores, morriam em função de explosões, de incêndios. A partir daí, cria-se o adicional de periculosidade com o conceito de proteger ou de pagar um benefício em pecúnio, em dinheiro, para aqueles trabalhadores que se propunham a trabalhar nessas condições de risco. Para mim, Joaquim, até rima isso, né? É totalmente errado nós pensarmos em pagar um pecúnio para reduzir a qualidade de segurança. Eu acho absolutamente errado, né? Você fala, mas você está na comissão que está criando as novas regras. É verdade. Nós vamos trabalhar naquilo que nos mandam, né? Mas os conceitos para mim são errados. Por quê? Falo para todo mundo e eu já fui vaiado em auditórios de 3.000 pessoas porque eu me posicionei contra isso. Salário é função de mercado, não é função de adicionais. Adicionais é um engano que eu gosto. Se você perguntar para o frentista quanto ele ganha, sabe o frentista, aquele que abastece lá o veículo com combustível, ele vai falar assim, doutor, eu ganho 1.200. Aí você vai lá no lerite dele, lá está marcando R$780. Então, R$780 com a periculosidade, com 30%, que é sobre o salário efetivo, vocês vão chegar a casa dos 1.100, 1.100 e poucos reais, certo? Então, na cabeça dele, ele ganha 1.200. Agora, você pergunta para o ajudante geral lá na oficina mecânica, que tem mais ou menos o mesmo grau de instrução que o frentista, quanto você ganha? Ele 1.200. E não ganha periculosidade. Entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando que salário é função de demanda e procura, oferta e procura, não é função de adicionais. Este é um conceito errado. Nós temos que lutar pelos conceitos de maior segurança, de qualidade nos padrões de segurança, e não por adicionais. Mas esqueça o que eu falei, desculpem, vamos nos ater àquilo que está escrito, né? Então a regra diz o seguinte: existe periculosidade, ela foi criada em 1955
lá para o pessoal da Petrobras através de uma lei. Em seguida, apareceu a extensão do conceito de periculosidade, porque aqueles profissionais que trabalhavam com explosivos, especialmente na prospecção de determinados explosivos, no manuseio, na confecção de armas, na detonagem de minas, na preparação de detonagens de grandes usinas de minas ou detonagens de solos, acabaram também, como eles morriam muito, as condições de segurança eram e são altamente danosas, altamente de risco, eles também pleitearam a percepção desse adicional, então também ganharam o adicional de periculosidade em 1973. Bom, essas foram as duas condições iniciais da periculosidade. A partir daí, houve uma reestruturação da CLT. CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho, que até essa data, até 1900 e através da Lei 6.515, que reestrutura toda a parte de trabalhista. A partir daí, então, a Lei 6.514, ela vem e fala assim: vamos organizar essa bagunça que está toda aí de segurança? Vamos. Então vamos colocar a segurança no capítulo 5º da CLT, porque isto é uma relação trabalhista, isso faz parte das relações trabalhistas. Então, a Lei 6.514, de 1977, ela fala assim: vamos criar o capítulo 5º na CLT. E aquele capítulo 5º da CLT coloca um tópico chamado, uma condição, um subitem, que é sobre a insalubridade e periculosidade. E aí se organiza tudo isso nesse conceito. Inicialmente, então, o artigo 193 da CLT diz que é periculoso determinadas atividades, e essa lei, através, depois de 1978, a portaria 3.214, ela estabelece 28 normas à época, hoje 35, caminhando para 36, né? Já estamos aí, eu também participei, o Jean Franco está falando ali naquela outra sala, ainda trabalhei em altura, que é 35, editado no ano passado, e agora a 36, está ali meu amigo Luiz, Luiz, vem aqui, rapaz, vem cá dizer para mim como é que está a 36, vem cá, Toninho Pereira também, aqui tem dois papas aqui da área de saúde e segurança do trabalho. Esse aqui é o Luiz Lombreiras, ó, esse aqui que é o culpado, viu? Esse aqui, Toninho, entra aqui, Toninho da Constituição Civil também está aqui, ó. Esses aqui são dois papas aqui da área aqui, ó. Toninho, como é que está a 36, a NR das plataformas lá, como é que está? Plataforma está... Qual que vai sair? Já saiu? Carne. É dos frigoríficos, está saindo, o processamento de carne. 37. Desculpa, gente, bom dia a todos, desculpa qualquer coisa, Joaquim é fogo. Mas olha só, a parte de plataformas, assim como a NR18, está em consulta pública, né? Então, a consulta pública era até o dia 22 de julho, foi prorrogada por mais 30 dias. Então, até 21 de agosto, o pessoal pode enviar e deve encaminhar as sugestões para normas de plataforma. Tá? Então, isso vai virar uma norma. Agora, é claro, dentro do processo de elaboração de normas, essa etapa de consulta pública. Depois da consulta pública, essas sugestões que forem encaminhadas, o texto base, aquele negócio todo, se constituem GTTs, que aí vão discutir o texto e elaborar o que se chama de proposta de norma, que aí vai para a CPPP. Então, quer dizer, é provável que isso, com certeza isso, no mínimo é ano que vem, né? Porque isso tem um procedimento, tem um processo de trabalho do GTT. Mas eu sugeriria que quem tiver sugestão que caminhe as sugestões do Ministério do Trabalho. Obrigado, Lombreiras. Então, a partir então de 1977, organizou-se toda a parte de saúde e segurança no trabalho, e essa organização acabou resultando num aumento. Em 1985, os eletricitários também, entendendo que trabalhavam numa condição de risco, os eletricitários falaram assim: estou dentro. Aí teve um ministro chamado Rogério Magri, que era um ministro advindo
das classes trabalhadoras, na época CGT, né? Hoje UGT, ele acabou trazendo, como ele queria beneficiar os seus compatriotas, os eletricitários, ele era da antiga Light, hoje Eletropaulo, ele acabou trazendo os conceitos de periculosidade elétrica e estabeleceu-se uma lei, a 7.369, que também, e posteriormente o decreto regulamentador 93.412, que dava também periculosidade aos eletricitários. Veja bem, aqui dava-se periculosidade a uma classe. Até então, estava se dando periculosidade a uma atividade, que era aqueles que mexiam com inflamáveis e aqueles que manuseavam explosivos. Aqui passa a se dar, foi um erro que depois o judiciário acabou quebrando, acabou se dando periculosidade a uma classe que era dos eletricitários, como se o elétron, a corrente elétrica, só matasse eletricitário e não matasse mais ninguém, certo? Então assim, foi um conceito errado que depois o judiciário andou corrigindo, em parte. E depois, em 1987, com o acidente de Goiânia, lembram? Vocês não lembram? Está tudo novinho aqui, deixa eu ver. Tem uns aí que lembram, Não adianta fugir não, que tem uns carinha aí que tem cabelo branco, como eu tenho também, que lembro daquele terrível acidente de Goiânia do 7-137, que acabou culminando com a abertura dos conceitos de periculosidade através da portaria, na época, a portaria 3.393, depois revogou-se essa portaria e criou-se outra em 2003, que dá periculosidade também a todos os profissionais que manuseiam substâncias radioativas e equipamentos de radiação ionizante, tá? Então, esse era o cenário até o advento de uma nova lei no ano passado, assinado pela presidenta, ou agora todo mundo diz que é presidente, eu fico aqui na dúvida, ela quer que chame de presidenta, e agora os doutores na língua falam que não existe presidenta, só existe presidente. Então assim, eu acho que eu vou chamar de presidente a senhora Dilma, né? Porque os conceitos estão errados, senão eu vou ter que, se tem que flexionar, eu vou também chamar o dentista, né? O meu dentista, porque tem que flexionar, ele virou dentista, né? E então é isso. Então, assinado pela presidente Dilma, pelo ministro José Cardoso e pelo ministro Brizolinha, foi assinada a lei 12.740, que muda todos os conceitos de periculosidade. Todos os conceitos não, mas ele vem colocar algumas mudanças, umas até necessárias, segundo o meu ponto de vista, né? E outras, não sei, acho que não é o caminho, não é periculosidade. O caminho é melhorar as condições de trabalho, o caminho é aumentar salários, o caminho são outros e não fazer leis eleitoreiras para que estabelecimento de maior abrangência na lei. Mas é isso que foi ensinado e é isso que temos que trabalhar nessa nova lei. Essa nova lei, ela muda o item ou o artigo 193 da CLT, do capítulo 5º da CLT. E o capítulo 5º era redigido anteriormente a essa lei assim: são consideradas operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aquelas que, por sua natureza, métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, certo? Parágrafo 1º, o trabalho em condições de periculosidade assegura o trabalhador o adicional 30% sobre o salário isento de juros, parará. Aí o que veio? A lei 12.740, ela vem e estabelece algumas modificaçõezinhas. Quais são? Aqui está o quadro como era. O que a lei vem? A lei coloca lá, corta aquilo que está em cinza, ou seja, corta. Deixa eu ver se eu vou. Opa, não. Volta.
ver se eu consigo aqui acender este coisa. Ela corta aqui, impliquem no contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de equilíbrio acentuado. Ela corta isso, quer dizer, reedita essa condição e coloca implique em risco acentuado em virtude de exposição permanente. Dois pontos. E aí cria dois incisos no artigo 9.3. O primeiro inciso fala inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou seja, mantém o status quo anterior. E o segundo inciso fala roubos ou outras espécies de violência física, atividades profissionais de segurança patrimonial, de segurança pessoal ou patrimonial. Isso é criação. Cria-se então a periculosidade nesse instante para os profissionais de vigilância, aqueles que tanto de vigilância como de escolta, como motorista de valores, como vigias, enfim, cria-se a atividade de periculosidade. E pior ainda, essa lei, ela esquece de colocar as radiações ionizantes dentro do conceito de periculosidade, né? E aí fica no limbo, radiações ionizantes. Nem vai para o céu e nem vai para o inferno, fica ali no limbo, né? Mas como ela também não revoga nada, então ela continua existindo, mas sem o beneplácito de uma lei. Ela continua existindo com a força de uma portaria, que é na hierarquia ou no ordenamento jurídico. Você tem Constituição, lei maior, carta magna, em seguida leis e decretos-leis, lei emanada do Congresso Nacional, decreto-lei emanado da Presidência da República. Embaixo disso aí você tem instrumentos normativos como portarias, instruções, etc. Então, uma portaria é sempre subordinada a uma lei, tem que se subordinar a uma lei, né? Para que ela tenha valor. Então essa portaria está subordinada à CLT do artigo 200, mas é fraca, ela é fraca, mas continua valendo, tá? Isso já me fizeram muitas perguntas, inclusive a usina de Angra, a termonuclear, se deve continuar pagando. Deve, porque a portaria não foi revogada. E nessa mesma lei, ela revoga, eu só voltar aqui, só para mostrar a lei na íntegra. Ela vai aqui, ó, fica revogada a Lei 7.369 de 1985, né? Essa aqui é a Lei 12.000 na íntegra. Fica revogada a Lei 7.369, ou seja, a lei que garantia periculosidade aos eletricitários. Mas, em contrapartida, ela coloca aqui no artigo 1º, ó, aqui, ó, energia elétrica, tá? Opa, deixa eu ver. Ela coloca aqui, ó. Ela põe energia elétrica aqui em cima e revoga aqui embaixo a lei que dava periculosidade. Na realidade, eu acho que isso foi um procedimento justo dessa lei, porque a Lei 7.369 era uma lei que tinha muitos conflitos, que gerava grandes conflitos junto ao judiciário e que dava periculosidade para uma classe muito pequena, que era a classe dos eletricitários, né? E aí ela vem e fala, bom, todo mundo que exerce atividades em condições de perigo com eletricidade vai ganhar doravante esse valor. Então ela dá uma correção nessa parte. Bom, aí o que acontece? Essa lei 12.740, ela vai e revoga aquela lei dos eletricitários, mas ela cria aqui energia elétrica e os vigilantes, como também com o beneplácito da periculosidade. Só que ela cria, vamos chamar assim, dois pacotes. Um pacote para exposição a risco, atividades com exposição a risco, e outro pacote para atividade propriamente dita, que é a parte de vigilância, né? Então a parte de vigilância, ela está exposta ao risco, né? A lei fala roubos, né? Ela foi mal redigida, aquela lei. Eu vou mostrar aquela lei novamente para a gente ver que ela tem vício de redação, né?
Opa, pera, não é tanto assim. Acho que eu passei demais. Eu quero mostrar para vocês aqui. Ela fala o seguinte, olha aqui. Se a gente ler, olha, o artigo 93 fica aprovado o seguinte: são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quer dizer, o Ministério do Trabalho e Emprego tem que fazer essa mudança. Aquelas que, por sua natureza médica do trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos. O trabalhador não está exposto a roubos, ele está exposto à proteção de possíveis roubos. Então, existe um erro redacional na lei. Mas o intuito da lei era aqueles que se expõem às condições de roubo, né? E é assim que deve ser interpretado, né? Muito bem. Então, a lei vem, estabelece, então, que a atividade de vigilância e atividade de guarda de valores, atividade de manutenção de patrimônio, atividade de segurança pessoal, também estão expostos às condições de periculosidade. E fala assim, e agora o Ministério do Trabalho que se vira? Agora o Ministério do Trabalho que regulamente isso aqui. E nós estamos trabalhando na regulamentação, tá? Temos que criar parâmetros para explicar o que é risco acentuado, porque a lei fala em risco acentuado, então tem que se buscar parâmetros que é risco acentuado, e parâmetros que vai limitar até onde essa lei vai ser aplicada a todo mundo que faz guarda de valores e guarda pessoal. Então é complicado, porque, sei lá, aquele cara que está lá no supermercado olhando para ver se alguém abre um pacote, também está guardando valor, né? Então, não sei, o cara que está dirigindo o caminhão, que tem qualquer tipo de carga, é um valor. Qualquer tipo de carga é um valor. Ele também é responsável, quando ele vai dirigir o caminhão, ele é responsável pela guarda da carga. Hoje se assalta mais caminhão do que... Então, assim, tem que colocar limites, senão a coisa vai por água abaixo, né? Eu acho que o erro maior é criar uma lei por periculosidade. Eu acho que isso não deveria ser criado. Mas já que se criou, agora tem que colocar regras do galinheiro, senão isso vira uma zona, né? Então nós estamos tentando colocar regras no que foi feito. A primeira regra, é importante que se tenha na cabeça que, primeiro, periculosidade é, portanto, uma condição estabelecida em lei. Você fala, mas vem cá, que nem ele estava comentando comigo, sei lá, dirigir carro é perigoso, tá? Está na lei que é perigoso? Não, então não tem perigosidade, não tem adição, certo? Limpar a janelinha lá na cadeirinha de prédio é perigoso? Sim ou não? Você já viu aquele pessoal limpeza de fachadas? É perigoso? É perigoso. Ganha perigosidade? Não. Por quê? Porque não está estabelecido pelo lei. Então, para que haja uma condição de se fazer uma inserção adicional de periculosidade, precisa estar estabelecido em lei. Então, assim, os limpadores de vidraça se reúnem, que montam uma comissão para falar com a doutora Dilma, que vai fazer aí um anexo à lei, dizendo que também limpadores de fachada também merecem esse adicional, né? Então, a primeira condição é atividades ou operações prescritas em lei. A segunda condição que a lei estabelece é o risco acentuado. E aí precisa definir o que é risco acentuado. E a terceira condição, que já deu panos para a manga na justiça, é permanência. O que é permanência? Então, essas três figuras vão dar muito pau. A primeira, aqui, a mandatória, que é estabelecida em lei, está definida. Lá está escrito, periculosidade é inflamável, explosivo, energia elétrica, vigilância e radiações ionizantes por tabela, porque não revogou a portaria e o artigo 200 da CNT. Então, essas três estão estabelecidas em lei. Agora, qualquer pessoa que trabalha com eletricidade vai receber
periculosidade? É só mexer com fio pelado e tudo bem, mexeu com fio pelado, mexeu com força em fio pelado, já ganha periculosidade, é isso? É esse o conceito? Não, vai ter que estabelecer regras. Tem que estabelecer regras. E aí é complicado, porque a primeira regra é o seguinte: quem trabalha numa condição de energia elétrica, na condição de extra baixa tensão, que são tensões abaixo de 50 volts de corrente alternada, ou 120 contínua, ou 25 ou 12, dependendo da situação do trabalho, não vai morrer nunca. Por quê? Porque esse nível de energia não faz nada, nem sente, né? Vocês já tocaram o dedo no polo da bateria? Alguém já mexeu no polo de uma bateria? Alguém troca a pilha do celular? Vocês mexem lá na pilhazinha do celular lá, vocês tiram e põem? Vocês têm medo? Morre. Sim ou não? Não. Por quê? A maestra baixa tensão. Está trabalhando com uma tensão tão baixa que ela não consegue empurrar a corrente elétrica, é o que mata efetivamente o corpo humano, né? Então não tem risco nenhum. Um laptop, por exemplo, ele é feito em extra baixa tensão. Ele tem lá um transformador. Quando vocês ligam numa caixinha preta que ali baixa para 19 volts. Ali do lado de cá vocês podem trabalhar com o computador ali dentro da banheira, né? Ele não vai funcionar, tudo bem, mas vocês podem, que não vai morrer, não tem perigo. Pode lamber o computador, deixar cair café, tudo bem, ele não vai funcionar, mas também não vai matar ninguém, né? Esse é o conceito de extra baixa tensão, né? Então, será que quando o legislador quis falar, olha, qualquer pessoa que trabalha com eletricidade, ele quis também abranger essa pessoa que não tem risco nenhum? Não, então essa é uma condição limitante. Será que o trabalhador que tem que mexer, que tem que pintar um barramento elétrico de 138 mil, vai ter lá que tem que arrochar aquilo lá, mas tudo desligado, garantidamente desenergizado, será que ele tem que ganhar? Não tem risco elétrico. Então a lei que virá, a regulamentação da lei virá com limitações. Para colocar o quê? Para colocar direção e trilho e limitadores, né? Essa legislação, tanto de vigilância como está sendo produzida. O primeiro anexo daquela CLT, da portaria da norma regulamentadora número 16, que é o anexo 1 explosivos, ele vai permanecer inalterado. O que era vai continuar sendo, e aqueles que ganhar vão continuar ganhando, não vai mudar nada na parte explosiva, né? O segundo, que trata de inflamáveis, também não vai mudar nada, vai ficar inalterado, os conceitos vão ser os mesmos, certo? Nós não vamos mexer em explosivos inflamáveis, porque geraria são decretos, como eu falei, em 1955, 1973, que já tem uma sedimentação, que já está culturalmente dentro dos conceitos, e que nesse instante também não estão gerando encrencas judiciais. Portanto, o time que está ganhando, como é que é? Como é que é o time que está ganhando? Não se mexe. Então não mexe nisso aí, que isso vai feder se mexer. Então deixa assim. O terceiro ponto, que são os vigilantes, aí o Ministério do Trabalho já fez uma legislação básica, chamada borrador, e já colocou em consulta pública. Acabou de tirar, o Luiz Lombreiras não está aí, porque ele foi responsável por essa área do Ministério do Trabalho, mas tiraram a semana passada, já acabou os 60 dias, já terminou, depois nós podemos dar uma olhadinha na proposta do governo. Agora vai para uma comissão chamada Comissão Tripartite, onde tem representante dos trabalhadores e onde tem representante dos empregadores, junto com o governo, por isso que é tripartite, 3 partes, e eles vão definir o que realmente vai valer. Mas vão definir o que vai valer em cima, primeiro da consulta pública, primeiro em cima do borrador, da parte básica que foi para a consulta pública, e depois o que o povo
colocou como propostas. Um terceiro vota-se tudo e estabelece o que vai vigir, o que vai valer. Tá? Então, a portaria 367, 18 de abril, colocou um texto em consulta pública que já fechou, porque já fechou os 60 dias. Está, então, a parte do vigilante, está em elaboração. Acredito que saia até o final do ano. A primeira reunião foi feita, a primeira reunião terminou a semana passada, foi segunda e terça, semana passada, a primeira reunião é sempre organizacional, ver o que veio de propostas, dividir os itens iguais, é organizacional. Então, assim, não se definiu nada a semana passada, simplesmente criou uma parte organizacional para que se possa trabalhar, porque foram mais de 2.000 participações sociais, então tem que se organizar isso para que se otimizar essa discussão. A quarto anexo da energia elétrica, também, como ele mudou frontalmente e desregulamentou a Lei 7.369, é necessário que se faça uma nova redação de uma nova regulamentação. Essa também já foi colocada em consulta pública e fechou, e a primeira reunião terminou ontem, certo? Por isso que eu não estava aqui, né? Então também não se resolveu nada. Nós fizemos a parte base da regulamentação, não se chegou à conclusão, porque óbvio nem é para concluir, é organizacional a primeira reunião. Foi feito já o material. E a terceira parte é radiações ionizantes, a quinta parte é radiações ionizantes, que apesar da lei 12.740 não falou nada sobre essa condição de periculosidade, ela também não revogou a portaria 518 de 2013. Se ela não revoga uma portaria existente que tem fulcro legal, porque está baseada, foi assinada por um ministro à época, está baseada em cima do artigo 200 da CLT, portanto, ela sim está prescrita em lei. Se ela não revoga, ela não. Agora, também vai permanecer, como a nossa discussão lá no Ministério do Trabalho foi que permanecesse com a portaria 518 dentro das regras que a portaria estabelece. Também não vai ser mexido. Então, resumindo, o que vai ser mexido é vigilantes, que é novo, e energia elétrica, que foi revogado. E, portanto, se a presidente Dilma revogou, é porque ela queria uma mudança. Se ela revogou e colocou no caput da lei, é porque ela queria uma mudança, certo? Então nós estamos estabelecendo a mudança possível. E não só por isso, porque também tem uma série de jurisprudências que súmula 191, súmula 363, a súmula 161 estabelece que não há mais intermitência do trabalho por lei, quando o trabalhador está exposto a 1 minuto de periculosidade, ele deve ganhar na sua integralidade, não na parte como estava se pagando. Antes, estava se pagando assim, bom, se o trabalhador fica exposto lá 3 horas à periculosidade no dia, então eu pago 3/8 da periculosidade do trabalhador. Por quê? Porque a lei 7.369 e o decreto 93.412 estabelecia intermitência. Falava, não, quando é intermitente que se pague proporcionalmente. Então, paga-se proporcionalmente. Aí veio a súmula 161 em 1993, 94, não lembro quando foi a súmula, e falou, olha, o conceito é o seguinte: uma pessoa que fica 1 minuto exposto a um risco acentuado que pode perder a vida, tanto faz ela ficar 1 minuto como 1 hora, como 10 horas. O conceito é a vida. Se ele pode perder a vida, pague periculosidade integralmente. O que está certo, justiça. Então, vai se tirar esse conceito do 161. Depois veio o 363, que falou o seguinte, e aí é uma perda, aí é complicado. A súmula 3, quando eu falo em súmula, eu falo em jurisprudência. Tem uma lei estabelecida com critérios e o judiciário, através de súmulas, altera aquela lei. Para quem? Para quem reclamou, tá?
E todas as pessoas que reclamarem, não se julga, pega-se a súmula e se julga em função da súmula. Então, a súmula 363, 364 diz o seguinte: olha, o valor pago de periculosidade não é em cima do salário base, mas é em cima da remuneração. E quando fala em remuneração, fala também dos adicionais integrados ao salário de cada trabalhador. Salário é uma coisa, remuneração é outra. E aí, isso cai por terra, porque aí volta a Lei 12.740. E a 12.740 fala salário novamente. Então aí é uma perda. Aí os trabalhadores estão se mobilizando porque eles acabam perdendo em relação à súmula. E agora fica pouco espaço para a súmula, porque a súmula é dada em cima da Lei 7.319. Como ela revogou a lei, a súmula foi também embora. Então aí é uma coisa para ser discutida. Bom, essa a nossa realidade, né? A proposta do governo para o patrimonial foi essa foi a proposta que ficou em votação, ficou em consulta pública, né? Ela estabelece, qual é o conceito? O conceito disso é assim: eu vou dar periculosidade a determinadas classes de vigilantes ou de segurança patrimonial. É mais ou menos isso que foi pensado, tá? Então, assim, e aqui se dá praticamente para todas as vigilâncias, aqui embaixo se tira. Por exemplo, esses artigos aqui é o artigo que dá a essas classes. E aqui embaixo começa: não são consideradas atividades e operações perigosas para efeito do recebimento adicional de periculosidade as atividades de ensino exercidas com a finalidade de formar, qualificar, capacitar, especificar ou reciclar os profissionais de segurança patrimonial ou pessoal, realizadas em empresa de escola ou formação na área. Ou seja, aquele professor que está dando aula de segurança não está exposto a risco. Ou está? Por exemplo, eu aqui falando sobre revólver, sobre maneiras de atuação estou exposto a risco? Então, tirou-se desse pessoal. B. As atividades de gestão de profissionais de segurança patrimonial pessoal, quando não expostas às condições perigosas. Se eu sou o gerente daquela área, estou lá no meu escritório, confortavelmente sentado e controlando todo o meu pessoal que está na rua, vigilando, não tenho que ganhar periculosidade, a não ser que eu vá para a rua junto. Então aqui está dizendo aqui, as atividades de gestão patrimonial quando não expostos às condições perigosas. Se ele não está exposto, não tem que ganhar. C. As operações de telecontrole ou outros sistemas de monitoramento eletrônico de segurança quando não expostos às condições perigosas ou quando não procedem a revistas pessoais. Ou seja, aquele negócio do câmara, eu estou aqui olhando câmara, que risco eu corro? Nenhum. Então está nenhum, salvo na condição onde eu preciso revisar. Né? Quando eu preciso revisar, aí sim, aí eu também estou exposto às condições de risco, tá? Se eu preciso vistoriar sem que tem arma, eu estou expondo ao risco, tá? Então essa foi a legislação que foi colocada para a consulta pública, né? E que tem aí uma série de novas interferências, né? Obviamente houveram milhares de propostas e agora compete à comissão tripartite, aquela comissão formada por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, com presidência pelo governo, óbvio, que é o ministro que assina, e vão filtrar, selecionar, organizar e adequar ao nosso espírito brasileiro essa legislação. A segunda proposta do governo foi aquela tida pela CIT, né, a 371, que fala da parte elétrica. Então, na parte elétrica, o conceito foi o mesmo, trabalhei também nas duas, etc. Então, o conceito foi o mesmo, dá para todo mundo e embaixo começa a estreitar. Tá? Aqui em cima, se você ver o capto, tem direito adicional todo mundo que mexe com eletricidade. Pronto. Né? E embaixo começa a retirada. Então, quem não tem?
As atividades de operações realizadas em equipamentos dispositivos elétricos alimentados em baixa tensão, 110, 220, etc., em baixa tensão, concebidos, quais? Quem é concebido? O equipamento. Quando o equipamento concebido para manobra, comando, controles ou operações realizadas por procedimentos normais e projetados, construídos, montados e mantidos em perfeito estado, não se enquadram na condição de periculosidade. O que ele quer dizer com esse item é o seguinte: aqui não tem interruptor, mas se eu vou manobrar o interruptor, é um dispositivo de manobra, fechadinho, bonitinho, com um quadro, com tudo, não compete para pagar periculosidade a essa pessoa, entendeu? Ou seja, todo e qualquer dispositivo construído, montado e mantido em perfeito estado de conservação não pode gerar a condição de periculosidade. Entenderam qual é o conceito? Isso é importante porque os senhores é que vão levar aos empregadores, aos empresários, que se não fizer a proteção adequada vai ter que pagar periculosidade. Entenderam? Olha o que eu estou falando. Atenção. Esse item é importantíssimo para nós da área de saúde e segurança. Por quê? Ele traz no bojo dele uma sacanagem. Aqui está dizendo assim: as atividades ou operações realizadas em equipamentos ou dispositivos elétricos alimentados em baixa tensão, quase tudo na vida, certo? Concebidos para manobra, interruptor, chave, botão, liga-desliga, tudo que é concebido para manobra, construídos, montados e mantidos em perfeito estado, não se enquadram na condição de periculosidade. O que ele está falando? Senhores empregadores, mantenham, conservem, construam, comprem materiais seguros. Se não fizer isso, vai ter que pagar 30%, que vai gerar uma condição de periculosidade, tá? Esta é a ferramenta para a gente trabalhar. Isso eu coloquei propositalmente, que era a ferramenta para a gente dizer ao empregador: senhor, olha, agora a periculosidade mudou, não é mais para os eletricitários como era, agora é para qualquer pessoa que vai, inclusive para quem não é eletricista. Basta ter um interruptor de luz aberto sem caixinha, basta isso para chegar à periculosidade. É isso que está dizendo aí, tá? Então, pessoal, foco nesse item, que esse item é a pegadinha, tá? Depois ele continua tirando aqui, dizendo: as instalações e equipamentos desenergizados e liberados para trabalho não gera também condição. Citar desenergizado, segundo a lei da NR10. A NR10 estabelece um procedimento de desenergização. Desenergizar não é desligar. Desenergizar é efetivamente garantir a ausência total de energia elétrica naquela interruptor, naquela dispositivo, naquela instalação elétrica. Então, se está desenergizado conforme a NR10, ele estabelece aqui, porque aqui ele diz assim, ó, segundo aquele modelo lá, não é desligar, é aquele modelo que vale. Qual é o modelo? Desliga, sinaliza, trava, mede, coloca aterramento, protege. Isso é liberado, certo? Desenergizar e liberar. Se não for essa condição, não está desenergizado. Então, isso também tira da periculosidade, né? E por fim, ainda, as instalações e equipamentos alimentados por extra baixa tensão também saem fora. Extra baixa tensão não mata, você nem sente, né? Você troca aí a bateria do teu celular toda hora, não sente, você mexe nos 12 volts da bateria do carro também não. Então, extra baixa tensão significa o seguinte: quem mata num choque elétrico é a condição de passagem de corrente elétrica no corpo humano. Como? A tensão, ó, você dá um negócio bobinho. Ó, imagina que você tem 3 variáveis. Uma variável chama-se elétron, passagem de elétron, a isso dá o nome de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um elétron de um átomo que está pulando no outro. Então ele fica pulando
Se eu ficar olhando assim, contando quantos desses elétrons estão passando, eu chamo isso de corrente elétrica. E que a gente dá um valor para isso, uma unidade de medida chamada ampere. Então, primeira variável é o elétron que pula de átomo em átomo, e que, se eu ficar olhando e falando pulou 1, pulou 2, pulou 3, pulou 4, blá, blá, cargas por unidade de tempo, aí isso dá o nome de ampere, né? E essas cargazinhas passando no corpo humano, elas nos ferram, né? Elas é que matam, corrente elétrica. Agora, quem empurra essa carga para ficar passando? Voltagem. O que é voltagem? É a força que empurra o elétron para ele conseguir pular. É a DDP, diferença de potencial. Então, o que é voltagem? É a força que empurra o elétron do maior potencial para o menor potencial. Por isso é DDP, diferença de potencial, para que haja corrente elétrica. Agora, para esse elétron pular, ele precisa ter condições de pulo. O que é condições? Ele precisa aguentar pular de um lugar para o outro. Se ele não aguentar pular, ele não pula. A isso dá-se o nome de resistência ômica. Então, se o pulo que o elétron tem que dar é muito grande e ele olha assim, eu não vou conseguir saltar, isso chama-se material isolante. Se ele falar, vai ser fácil passar de um elétron para o outro, de um átomo para o outro, isso chama-se material condutor, ok? Então, o conceito aqui, nessa última linha da lei, diz o seguinte: todas as instalações elétricas alimentadas em extra baixa tensão, ou seja, aquela que não tem força para... Extra baixa tensão significa não tenho força para empurrar o pulo do elétron dentro do corpo humano. É isso que quer dizer. Se não tem força, não tem passagem de corrente. Se não tem passagem de corrente, não tem dano. Se não tem dano, não tem morte. Ok? Então, está garantida a vida. Nessa condição, também não gera o direito à chamada periculosidade. Enfim, essas condições da nova lei, das novas leis, elas têm que, para que haja periculosidade, tem que estar estabelecido em lei. E mais uma coisa, tem que haver perícia. Ou seja, tem que alguém ir lá e dizer, olha, realmente satisfaz essas condições. Isso está no 195 da CLT, a obrigatoriedade de que haja perícia, né? E por fim, então, eu deixo para vocês aí um bom dia para vocês, um trabalho profícuo aí. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, me mandem por e-mail ou pergunte agora, eu cale-se para sempre também. Tá bom? Obrigado, quero agradecer a organização do evento, ao Encontro, ao Cosmo, que é sempre um batalhador aí pelas condições, pela divulgação das condições de saúde e segurança do trabalho, e desejar para vocês um bom dia, tá? Obrigado, Cosmo.